Hoje é o dia da Bíblia. Eu pregaria em Judas, não vou pregar Judas. Domingo que vem a gente retoma. Eu vou pular para a aplicação que eu faria da mensagem e eu quero falar sobre como você pode empunhar a espada do Espírito, que é a Bíblia. Quero te dar algumas dicas práticas de como você pode fazer a partir de hoje, durante todo o ano que vem e o resto de sua vida, um hábito de ler a Bíblia diariamente. Diariamente. Então, eu quero desafiar você a, por exemplo, entrar no site, na internet, o site da nossa igreja, cibgoiania.org, não é agora, claro. Você vai entrar depois, e lá tem uma aba chamada Para Você, bem em cima no site, Para Você. Você clica em Para Você, e depois você clica em Vida Devocional. Dentro de Vida Devocional, você vai encontrar duas ferramentas muito úteis, que vão ajudar você a ler a Bíblia diariamente, e vão ajudar você a construir uma agenda de oração diária, onde cada dia da semana você vai orar por determinados motivos. Então, eu desafio você a entrar lá. Se você não tiver acesso à internet e quiser esse material, procure secretaria durante a semana, e eu tenho certeza, a Laísa, o Danilo vão ter maior alegria em providenciar para você esse material. Mas o plano de leitura da Bíblia é o que dominicalmente sai no seu boletim. Se você não consegue ler as 4 colunas, leia 2 por dia, leia uma, mas leia. Quem consegue fazer esse plano de leitura que a gente tem no site, coloca no boletim, consegue ler a Bíblia toda em um ano, sendo que os Salmos e o Novo Testamento você lê 2 vezes no ano. Então, para quem não tem o hábito de ler e de repente consegue seguir esse manual todo, consegue fazer esse tipo de leitura. E você vai gastar aí o quê? 30 minutos por dia, fazendo as 4 colunas, talvez menos. Então, deixe-me dar para você algumas sugestões rápidas de como você pode fazer isso. Em primeiro lugar, você tem que separar um tempo para você ler a Bíblia e orar. Se você não fizer o hábito de botar na sua agenda o horário do dia que você vai devotar sua vida para leitura bíblica e oração, não se iluda. Você não vai encontrar espaço vazio quando der certo para você ler. Leitura da Bíblia precisa ser disciplinada, como qualquer coisa na vida. Tem que ter horário definido, tem que ter tempo definido. Você vai dizer assim: eu vou gastar 20 minutos do meu dia, de tal a tal horário, para ler a Bíblia. E você tem que fazer isso um hábito. Por exemplo, George Miller pregou para um grupo de aspirantes ao ministério pastoral, e ele disse de forma muito acertada o seguinte: digo com toda a clareza possível que o principal assunto com que eu deveria ocupar-me todos os dias era a minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa com que preocupar-me não era o quanto eu poderia servir ao Senhor ou como eu poderia glorificar ao Senhor, mas como poderia levar minha alma a um estado de felicidade e alimentar meu homem interior no Senhor. Como que eu alimento meu homem interior no Senhor? Eu vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela. Estando alegre no Senhor, eu estaria glorificando ao Senhor e, consequentemente, transbordaria em serviço para o seu reino. Então, faça disso uma prioridade para a sua vida, é a sua saúde espiritual. Assim como nós precisamos buscar ser disciplinados com as refeições, com os horários, com os exercícios. A gente tem que ser disciplinado. Separe um tempo para você ler a Bíblia a partir de hoje, por todo o ano que vem e até o final da sua vida. Segunda coisa, pense no local apropriado.
e escolha uma versão da Bíblia que seja agradável para você. Você pensa que não, mas a versão da Bíblia é muito importante no seu hábito de leitura bíblica. Porque se você estiver lendo uma versão cujo português é muito antigo e com palavras muito difíceis, com toda certeza você vai se desmotivar na leitura. Mas se você encontra uma versão, como por exemplo a que a gente tem recomendado, a NVT, nova versão transformadora, a NVI, nova versão internacional, seja qual for nesse sentido, você está lendo excelentes traduções da Bíblia com uma linguagem agradável para você. Então não se iluda, é importante você encontrar a versão adequada para você. Outra coisa dentro deste tópico é separar um local apropriado. E aqui eu digo especialmente mulheres, donas de casa. Porque se você acha que não, mas se você acorda cedo e não tem um local definido onde você vai naquele seu cantinho para ler a Bíblia e se encontrar com Deus, até você pensar onde você vai sentar, e a mulher começa a olhar para o lado, ver a casa bagunçada, fala, não, só vou arrumar esse sofá aqui primeiro. Acabou. Foi embora 30 minutos. Então você tem que ter sim um local. Pense qual é o seu local, qual é o seu cantinho diário. Qual é a versão da Bíblia. Então você separa o tempo, você separa o local, você separa a versão da Bíblia. Terceiro lugar, na sua leitura diária, você busca destacar 2 ou 3 versículos, dentre os quais, durante aquela leitura, Deus mais falou com você. Não faça simplesmente o seguinte, porque essa é a grande tentação de quem está seguindo um plano de leitura, é você fazer uma leitura mecânica e terminar a leitura do dia, fechar a Bíblia e o que eu li? Então, o importante, tendo separado o tempo, o local, a Bíblia, é durante a leitura, em espírito de oração, destaca 1, 2 versículos. Escreva num pedacinho de papel ou no bloquinho de notas do seu celular. Se for num pedacinho de papel, guarda no bolso e durante o dia inteiro, você vai no banheiro, puxa do bolso o papel. Está na fila, puxa do bloco de notas do seu celular. Um intervalinho de almoço, volte-se para aquele versículo que você leu ou que você está carregando. Se você vai ler a Bíblia à noite, porque pode ser que o melhor horário para você seja à noite, você vai guardar os 2, 3 versículos para o dia seguinte. E aí naqueles momentos, naqueles bloquinhos de tempo, de espaço, em vez de checar só o WhatsApp e só o seu Facebook, etc., pega lá o versículo que você destacou, que você escreveu à mão, ou que você copiou no seu bloco de notas do celular, e leia, reflita, memorize. Dessa forma você está levando o seu coração a Deus. Tão simples, mas tão impactante se você segue esse hábito. Então você separou a Bíblia, o local, o horário, sabe que você tem que ler destacando pelo menos 1, 2, 3 versículos para você meditar neles ao longo daquelas 24 horas. Vai ser sua vitamina diária por 24 horas, aquele texto que você separou. Em quarto lugar, compartilhe com alguém da família, compartilhe com alguém do trabalho, com alguém da escola. Aquilo que no seu momento devocional, aquele versículo que você está carregando no bolso ou no bloco de notas do celular, por que é importante compartilhar? Porque a gente sabe, a nossa alegria, gente, ela se completa quando a gente fala dela com alguém, não é? Tem graça, Ademir, ver o Goiás ganhar sem falar que ele ganhou com seu amigo? Tem graça ver o Vila ser campeão da Série D sem você compartilhar com seu amigo? Tem graça você estar com um amigo num restaurante, comer uma boa comida, e a comida está uma delícia, e você, enquanto você não fala, mano, mas que comida. Por quê? Porque o nosso coração foi feito assim, enquanto a gente não reparte esse sentimento,
a alegria não é plena. Então você separou aquele versículo, você está meditando nele, você está caminhando com ele, você está com um amigo, você está com um conhecido, você manda no WhatsApp para ele. Faça esse hábito. Eu batizei uma família inteira de um médico em Campinas, fruto do trabalho de um irmão que diariamente mandava para ele versículo bíblico. Diariamente. Você reparte com ele no WhatsApp, você encontra num almoço, fala, é importante também ouvir a voz. Em vez de escrever o texto no WhatsApp, faz algo diferente. Pega seu WhatsApp e grava um áudio dizendo: Valdinei, estava pensando em você, li agora no meu momento devocional, e esse versículo que eu vou ler para você aqui falou tanto ao meu coração, queria deixar com você. Fica aí esse versículo, qualquer coisa me chama e a gente conversa sobre ele. E aí você recita o versículo. Imagina homem fazendo isso. Em vez de texto pronto, que você recebe e repassa sem meditar, grava a voz. Fulano, esse é o texto que Deus falou ao meu coração, está aqui, estou gravando, quero que você guarde isso no seu coração, porque, gente, homens como nós, assim, fechadões, escuta você, outro homem, assim, gurilão, falando, ele derrete, fala: opa, o que foi com o Jerônimo? Jerônimo está doido? Ele amolece. E aí ele vai escutar a palavra de Deus, do seu lábio para ele. Vamos usar dessa tecnologia. Reparta com alguém aquele versículo, aqueles 2 versículos. Em vez de você repassar todo dia uma mensagem pronta que você recebe, grave você, da sua experiência naquele dia com Deus, no encontro com alguém. Em quinto lugar, depois de você se deleitar na Bíblia nesse seu tempo de leitura, você separou o tempo, você separou o lugar, você separou a versão da Bíblia, você está seguindo o plano de leitura recomendado por nós, ou qualquer outro plano de leitura, não importa, o importante é você ter um plano de leitura, porque quem senta para imaginar o que vai ler, até encontrar o que quer ler, já se perdeu. Então você está ali lendo a Bíblia, você destacou seus 2 versículos, você está meditando, você ora aqueles 2 versículos, aí seu coração começa a se aquecer, aí você entra na sua lista de oração. Por que às vezes a nossa vida de oração ela é tão seca? Porque, gente, pense, nós não somos seres cujo corpo e alma estão plenamente ligados em Deus. Não, o pecado ainda nos domina. Por isso que a gente precisa de corpos glorificados. Então, quem vai orar precisa de aquecimento. E o aquecimento para quem vai orar é a leitura da Bíblia. É a leitura, meditação e oração de textos bíblicos. É assim, a história da igreja comprova. Por que você acha que os católicos fizeram do Pai Nosso uma reza? Você já parou para pensar sobre isso? Porque houve um momento na história da igreja em que as pessoas oravam os textos bíblicos. Não pode virar uma reza, mas tem que ser seu roteiro de oração. Ore os salmos, ore aquele texto bíblico que você está seguindo, e aí você pega aquele plano de oração semanal que a gente indica no site, e você começa, hoje é segunda-feira, você vai orar pelos pedidos de segunda, e por aqueles pedidos da coluna diários, porque a gente divide assim, pedidos diários de oração, e os pedidos da segunda, diários de oração, e os da terça, e assim por diante. E aí você ora por isso. Termina aquele seu momento que você pode fazer isso tudo em 30 minutos. Eu te garanto, ao longo do tempo, sua vida nunca mais será a mesma. Gente, 30 minutos é nada. Faça disso um hábito. Deleite-se na palavra de Deus e depois vá para a sua lista de oração e se derrame diante de Deus em oração. É assim que a gente maneja ou empunha a espada do Espírito, que é a Bíblia. Então vamos lá, você vai separar o tempo,
Você vai determinar, eu vou começar com 20 minutos, com 30 minutos, com 15 minutos. Seja realista. Se para você não é um hábito, não queira ser daquele, não, eu vou fazer 1 hora de tempo devocional. Não, seja realista. 15 minutos, 20. Determine quanto tempo você consegue ler nesse período, quanto da Bíblia. Siga esse roteiro. Separe o local, separe a versão da Bíblia. Leia destacando aqueles 2, 3 versículos que você quer carregar com você nas próximas 24 horas. Terminado isso, seu coração está cheio, você orou aqueles versículos, aí você vai para a sua lista de oração. É assim um tempo devocional. Eu tenho certeza, isso vai revolucionar você. Então eu quero terminar agora citando o Spurgeon, dando-nos um conselho de como ele fazia quando ele não sentia vontade de orar. Porque às vezes não é assim. Vocês acham que porque eu sou pastor, todo dia eu acordo assim, agora eu vou orar. Uf. Não, tem dia que a alma não quer orar. Assim somos nós humanos. Então, Spurgeon dizia, e eu fico tão aliviado quando eu vejo um homem como foi Spurgeon, dizendo isso que ele diz, eu falo, ufa, então eu não sou um pagão, eu sou um crente lutando para me manter aceso, em chamas para Deus. E aí ele diz assim, creio que quando não conseguimos orar, isso quer dizer que chegou a hora de você orar mais do que nunca. E se você retrucar, mas como? Eu não sinto vontade de orar. Eu lhe direi, ore por orar. Ore pedindo para conseguir orar. Pedindo o espírito de súplica. Não se contente em dizer, eu oraria se eu tivesse vontade, mas não tenho. Pelo contrário, se você não consegue orar, ore até você conseguir. Caso sinta o coração frio durante a oração, não pare de perceber, não pare de orar até você senti-lo aquecido de novo. Antes, incendeie a sua própria alma em oração com a ajuda do Espírito que nos auxilia em nossa fraqueza. Se o ferro estiver quente, você não precisa malhá-lo. Se estiver frio, você tem que malhá-lo ainda mais, até esquentar o ferro. Nunca cesse de orar, por motivo nenhum. Jamais pare de orar. Ore até você conseguir orar. Que lindo isso aqui. Que realidade realista. Porque na maioria das vezes a gente não tem vontade. Estou falando uma mentira, meu povo? Vamos ser desses que por não sentir vontade, por causa disso e precisamente por isso, mais oram, mais buscam, mais querem. Então essa é a minha dica para você nesse dia da Bíblia, sobre como você pode manusear as Escrituras, usar seu tempo devocional. Eu vou subir esse material todo para o site, apesar de que ele já está lá. E aí, na semana que vem, a gente volta com a carta de Judas. Que Deus abençoe você e te dê um dia cheio de graça, misericórdia e paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa disposição pela leitura bíblica. Dá-nos esse desejo pela oração. Faça-nos sair daqui hoje disciplinados a querer ter sim esse tempo de oração com o Senhor. Esse tempo de leitura bíblica na Tua presença. Ajuda-nos a empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que nós possamos ser enchidos pelo Senhor e dessa forma nos derramar sobre outros com palavras do Senhor. É a nossa oração, é o nosso desejo neste dia da Bíblia, gratos, meu Deus, por todos os homens e mulheres que deram literalmente suas vidas para que a Bíblia chegasse até nós aqui hoje. Mas que agora nós tenhamos o mínimo de desejo e de empenho de ter essa Bíblia no coração, na mente, na prática diária de vida.
Peço agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que as consolações do Teu Espírito estejam sobre nós, o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém.